Segunda-feira, são 3h30, 3h40 da tarde. Vou aqui fazer meu lanchinho, comecei cedo a trabalhar, então vou parar um pouco mais cedo. Tô fazendo aqui, ó, meu lanchinho, meu pãozinho com geleia e pasta de amendoim, uma vitaminazinha de morango, com proteína de baunilha. E agora eu vou ler as primeiras páginas do livro de maio, do Desafio Uma Bruxa por Mês. Bora lá! Voltei no meu lugarzinho de sempre, né? O cenário, que é tudo que eu vivo, esse é meu habitat natural, essa cadeira. Pra começar o vlog, já teve um certzinho, né? Eu comecei de um jeito um pouquinho diferente. Pra começar o vlog do livro do mês, né? Hoje é dia 10 de maio de 2023. Então, o livro do mês, Mulheres e Caça às Bruxas. E nossa, como eu estava esperando pra começar esse. Nossa, eu tava muito animada. E esse mês eu vou ler eu fiz isso algumas vezes, eu acho que em 2021, quando eu comecei o Desafio Uma Bruxa por Mês, aí ano passado não deu muito, que era fazer algumas leituras complementares ao livro. Então eu vou ler, né, Mulheres e Caça às Bruxas, e também vou ler o Patriarcado do Salário, também da Silvia Federici. Eu ganhei esses dois livros aqui da editora Boitempo, que decidiu, né, muito obrigada, contribuir aí com a minha TBR enorme do Desafio Uma Bruxa por Mês. E já saiu um vlog aqui do Caliban e a Bruxa, eu vou deixar aqui nos cards. Ele foi um dos primeiros livros que eu li oficialmente, assim, pro Desafio Uma Bruxa por Mês aqui pro canal. E, cara, que livraço, sério. Enquanto eu tava lendo, eu já sabia que eu não ia conseguir absorver tudo. Que ele é um livro muito denso, ele tem muito conteúdo, muitas referências. Então, eu também ia precisar, em algum momento, assim, que eu quero voltar, eu quero reler ele, eu pretendo relê-lo ano que vem. Vou precisar, até lá, fazer outras leituras também complementares, principalmente em relação à questão marxista que ela levanta, porque ela faz algumas críticas ao apagamento, digamos assim, da questão da mulher. Para a crítica, né, ao capitalismo, ela vai entrar muito a fundo nisso. Principalmente, né, ela fala muito sobre o lugar ocupado pelo trabalho de reprodução no capitalismo. E, cara, nossa, é um livraço. Eu não consigo não comparar sempre várias leituras que eu faço com o conteúdo, principalmente as de não ficção, né, com o conteúdo do Caliban e a Bruxa. E o Mulheres e Caça às Bruxas, ele veio justamente por ser tão denso, né, o Caliban e a Bruxa, a própria Silvia Federici fala que existiu uma demanda, né, uma grande demanda, inclusive, para ela tornar o conteúdo, parte do conteúdo do Caliban, em algo mais acessível, né? Um texto muito mais acessível para as pessoas. Então, ela traz esse recorte da questão da caça às bruxas aqui no Mulheres e Caça às Bruxas. E eu já li o prefácio e a introdução da autora, e ela até fala, né, que ela vai fazer principalmente dois recortes neste livro aqui, que é na relação entre a caça às bruxas e o processo contemporâneo de cercamento e privatização de terras. Depois, a relação entre a caça às bruxas e o crescente cerceamento do corpo feminino por meio da ampliação do controle estatal sobre a sexualidade e a capacidade reprodutiva das mulheres. Então, assim, sério, eu tô muito animada, porque é um livro muito curto mesmo. Ele tem menos de 150 páginas e eu já estou na página 33, porque tem o prefácio. O prefácio desse livro, ele foi escrito, foi um prefácio bem legal, inclusive, pela Bianca Santana. E no prefácio, ela vai falar um pouco sobre como foi essa descoberta dela, a relação dela com Caliban e a Bruxa, e com a escrita, né, da Silvia Federici. E eu já marquei. Ela já me dá uma referência aqui de um texto que eu quero muito ler, que é o Sabá do Sertão, que fala sobre a questão da Inquisição Portuguesa e o esforço catequético aqui no Brasil, né?
e como que existiu essa caça às bruxas em território brasileiro. Então, assim, esse prefácio é muito interessante porque ela fala sobre como é diferente, foi e ainda é diferente essa questão da caça às bruxas e da figura da bruxa na Europa, nos Estados Unidos, para América Latina e aqui para o Brasil. E a própria Silvia Federici fala, né, em algumas entrevistas e tudo, e ela fala como que a caça às bruxas e a própria figura da bruxa é diferente na Europa, nos Estados Unidos, para América Latina e aqui para o Brasil também. Então achei isso muito importante porque não dá para ignorar a questão da escravização, né, aqui no Brasil. E a Bianca, né, ela veio aqui no prefácio dela também falar um pouco sobre como a Silvia Federici ela preenche algumas lacunas, principalmente relacionadas a essas minorias sociais, né, que ela sente que faltou a teoria de Marx, né? E aí a Bianca até fala aqui, a caça às bruxas, assim como o tráfico transatlântico, a escravização negra, o extermínio de povos indígenas e a colonização das Américas foi essencial à acumulação primitiva do capital. Marx não deu atenção a esse detalhe. E Silvia, mais do que preencher uma lacuna, se soma às pensadoras dedicadas a escrever a história das mulheres, uma história omitida, apagada e silenciada. E assim, achei muito legal esse prefácio trazer, né, pro contexto brasileiro. E, cara, eu vou tentar realmente fazer desse aqui um vlog e não tanto um resumo como eu fiz com o Quando Deus Era Mulher. Inclusive, assistam, porque eu mastiguei o Quando Deus Era Mulher. Não é um livro fácil, eu mastiguei pra vocês. Vou deixar aqui nos cards pra quem quiser conferir. Mas enfim, ela fala, a Bianca, né, no caso, no prefácio, ela fala um pouco sobre esse coletivo que fez a tradução aqui pro Brasil do Caliban e a Bruxa, que foi publicado pela editora Elefante, né. Ela traz alguns trechos de uma entrevista da Silvia, né, pra revista Cult, que a própria autora fala sobre essas diferenças, né, pra realidade aqui da América Latina, e ela também fala da questão numa ida dela à África, principalmente à Nigéria. Aí ela fala um pouco sobre essa questão do colonialismo, fala, assim, descobrir que muitas pessoas vivem no mundo sem se submeter às leis do capitalismo como se elas fossem naturais, isso não é verdade. E aí ela dá alguns exemplos, né, dessa questão da ida dela à África, à Nigéria, e falando como que a terra, né, a terra é tudo, e como que isso tem a ver com essa questão. Aí na introdução dela, da própria autora agora, né, da Silvia Federici, ela fala aqui, ó, um livro revisitando os principais temas de Caliban e a Bruxa e capaz de alcançar um público mais amplo. Então realmente é sobre deixar essa leitura mais acessível, o que eu achei fantástico, fantástico. Se vocês ouvirem, aí ó, são agora 5h38 da tarde, então eu moro perto de uma avenida, já falei isso em alguns vlogs, tem horário de pico, então tem ambulância, enfim. É vlog, não é resenha, então tudo bem ficar coisas da rotina. E aqui, na introdução, ela traz um ponto muito interessante, que muitas vezes a gente pensa em caçar as bruxas, a gente fica naquele limiar entre um passado muito distante, então a gente pensa na Inquisição, a gente pensa em Salem, a gente pensa nesses acontecimentos históricos que aconteceram séculos atrás, ou a gente pensa numa questão que eu costumo falar aqui, que é a banalização da figura da bruxa e a banalização principalmente de algumas coisas. Já nós somos as netas das mulheres que vocês não conseguiram queimar, enfim, que isso virou até meio que chacota nas redes sociais e, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito porque, enfim, não vou discutir essa questão. Mas ela sai disso e ela fala sobre a caça às bruxas hoje, e ela traz alguns dados, né, como esse aqui, ó, desde 2008, quando Caça às Bruxas, Globalização e Solidariedade Feminista na África dos Dias Atuais foi publicado pela primeira vez, cresceram os registros de assassinatos cometidos sob a alegação de bruxaria. Então, como que hoje em dia, né, e eu nem preciso entrar, né, muito a fundo no mérito de que a humanidade toda tá vendo crescer uma onda de conservadorismo e de negacionismo, e de intolerância, e de violência, de ódio.
E é bizarro a gente pensar que hoje, né, século XXI, a gente ainda vive uma verdadeira caça às bruxas. E a gente, né, tem que se perguntar quem são essas mulheres consideradas bruxas. Bruxas por quê? Por que elas estão sendo mortas, violentadas, queimadas? E ela traz vários dados. E traz uma coisa muito interessante também, que eu já falei, principalmente depois da leitura do Salem, que é, né, não ficção. Eu vou deixar aqui nos cards também, o vlog tá aí. Que fala, né, sobre o acontecimento em Salem e como que hoje em dia essa questão das bruxas também virou, entra nisso da banalização e tal, virou algo extremamente comercial para a cultura pop. E por mais que seja muito interessante, e é o propósito do Desafio Uma Bruxa por Mês, né, trabalhar a questão da figura da bruxa na cultura pop, como que ela vem se transformando e como que isso reflete também transformações na sociedade e no olhar que a gente tem para a figura da bruxa, também tem um ponto que é extremamente importante da gente levantar, que é o uso comercial ou a comercialização de assassinatos em massa e a capitalização desses acontecimentos, sabe? Então ela fala, né, que uso comercial turístico também, né, das caças às bruxas em diferentes localidades europeias. Aí ela coloca cidades onde ocorreram julgamentos e perseguições famosas que levaram dúzias de mulheres à execução, exibem hoje em lojas e mais lojas bonecas que representam bruxas. De modo grotesco, essas localidades reproduzem os estereótipos criados pelos caçadores de bruxas e que levam milhares de mulheres à morte. Levaram, né? Mas pelo que ela mostra aqui ainda levam. Então, assim, é um ponto bem interessante também, que eu acho importante de ser colocado. E eu vou parar por aqui, esse primeiro insert. Mas, assim, só o prefácio e a introdução já renderam, assim, 10 minutos de vídeo, né? Mais de 10 minutos. Vou começar daqui. Hoje eu acho que eu não vou continuar lendo. Eu tenho certeza que quando eu sentar pra ler mesmo, eu vou demorar. Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo também, eu não vou entrar nesse mérito, porque o vlog é sobre o Desafio Uma Bruxa por Mês, né? Eu tô lendo Tudo é Rio, e no momento eu quero muito continuar lendo aqui. Mas só um último comentário. Esse livro já é um pouquinho maior aqui, o que eu quero ler logo depois, que é o que eu comentei, O Patriarcado do Salário. Eu quero fazer como se fosse uma leitura complementar, porque ela também, esse é o volume 1, também publicado pela Boitempo, né? Eu falei, recebi os dois da editora. Aqui ela também vai falar sobre algo que ela traz primeiro no Caliban e a Bruxa. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Eu realmente acho que vai enriquecer não só a discussão sobre, né, a questão da figura da bruxa, pensando em questões de gênero, questões sociais, políticos, sociais e econômicas, mas também, né, como um assunto que eu tô começando a explorar cada vez mais. Então é isso. Vou agora, hoje eu tenho aula, tenho aula da pós às 7 horas, então daqui a 1 hora, eu tenho 1 hora pra dar uma descansada, fazer meu jantar, comer e sentar a bundinha nessa cadeira de novo, que é aqui que eu passo todos os meus dias, o dia inteiro. Então é isso. Insert de hoje, volto em breve. Como sempre, o céu arrasando pra fechar muito bem o dia, né? Ó, sexta-feira, 6h06, 18h06. Acabei a live agora, ainda vou dar uma aula, 6h30. Tô cansadinha, querendo cestar. Tô bem, mas cansada. E eu li, sei lá, 10 páginas no restinho do sprint, porque eu tava lendo outra coisa. E assim, eu não vou fazer muitos comentários agora. Eu vou esperar eu terminar mais 1 ou 2 capítulos, porque senão eu vou começar a fazer um TCC cada vez que eu fizer uma pausa, um insert aqui pro vlog. Mas eu só queria comentar que eu tô tendo que guardar, assim, saborear em pílulas. Porque senão eu vou ler o livro inteiro de uma vez. Porque ele é tão pequenininho, tanto, né, tem 140 páginas. Mas a diagramação e a divisão dos capítulos são muito curtinhos, então assim... O que é bom, né? Porque a leitura tá fluindo muito.
muito conteúdo. Depois eu falo, realmente é bem mais acessível que o Caliban e a Bruxa. Mas depois eu falo melhor sobre isso, tá? Mas, enfim, só queria fazer um comentário. Né, filha? Tomando solzinho também, gostosa? Que delícia o sol, mamãe. Que delícia, mamãe. Todos na hora que... Oi, oi! Hoje é segunda-feira, dia... Mentira, hoje é terça-feira. Assim, saúde. Dia 16 de maio. E agora, 12h45, se eu não me engano. Eu vou almoçar. Hoje, nossa, já fiz tanta coisa de manhã, já trabalhei horrores, já fiz, enfim. E daqui a pouco eu vou abrir a live, então vou almoçar agora. E vim fazer um insert, porque eu li muito no final de semana, só que eu acabei... Não é que eu li tanto, assim, em páginas, mas eu li consideravelmente, mas eu acabei tendo que me segurar, porque senão eu ia ler o livro inteiro quase, e aí eu não ia voltar aqui pra fazer uns inserts. E eu sei que esse vlog ele vai ficar grande, como sempre, né, como todos os meus vlogs, mas como ainda tem o patriarcado do salário, né, eu queria pelo menos deixar mais alguns inserts. Eu acho que com a parte do patriarcado do salário aqui no vlog, eu não vou fazer igual eu tô fazendo com Mulheres e Caçar as Bruxas, de vir comentando quase que capítulo a capítulo. Eu acho que eu vou ler e fazer alguns inserts como se fosse um vlogzinho de rotina ou conteúdo complementar para esse vlog. Então vou falar dos capítulos que eu li. Eu tô na página 75 e vai entrar numa parte agora que eu gosto muito, mas eu não vou falar ainda porque, enfim, depois eu vou vir comentar. Mas eu vou comentar dos capítulos que eu li e dá pra ver aqui atrás, eu recebi uma caixinha da Darkside. E se for o que eu tô achando que eu queria guardar aqui pro vlog. Se não for, vai ser um unboxingzinho aleatório, assim, aqui. Mas eu acho que é o que eu tô pensando. Então eu vou guardar pra abrir com vocês. Mas, ó, bora lá. Eu li até o capítulo 4. Então, ó, o capítulo 1, ele foi uma canção. É uma canção que ela descobriu num encontro de mulheres, né? Um encontro feminista em Copenhague. E ela fala sobre os efeitos da domesticação da figura da bruxa e do ocultamento do extermínio de milhares de mulheres na história e na cultura europeias. Então é muito legal você ter essa outra visão, essa outra questão, esse outro ponto, assim, até em questões culturais, assim, de cantigas que são passadas de geração em geração. Eu gosto muito, né, de estudar a questão dos contos de fadas, como eu trabalho na Wish, assim. Então foi um ponto interessante. E eu já queria falar que a quantidade de referência que eu tô pegando aqui nesse livro, porque nas notas de rodapé, sem contar que eu tô marcando o livro tudo, né? Sem contar que nas notas de rodapé, ela traz muitas referências bibliográficas que eu acho que eu comentei, não sei se foi só na live ou se foi aqui em algum insert do vlog também, que eu tô pretendendo talvez, acho que não no segundo semestre, porque ainda tem muitos livros mesmo que eu quero ler. E eu não sei se eu vou voltar só pra isso, mas eu tô começando a me interessar cada vez mais por pesquisas acadêmicas, porque você tem pontos de vista que saem muito do mainstream. Eu gosto muito do trabalho que algumas editoras estão fazendo, a própria Darkside, mas, por exemplo, a Aleph com o selo Goya fez, né, como Quando Deus Era Mulher, que estão trazendo referências muito acadêmicas para as publicações em casas editoriais tradicionais, assim. Mas tem muita coisa aí que fica de fora e eu tô descobrindo cada vez mais artigos, estudos e pesquisas, monografias e enfim. Então eu tô querendo voltar mais pra isso, assim, talvez ano que vem, eu não sei como é que eu faria, enfim. Claro que eu não vou substituir, né, eu não vou deixar de ler esses livros pops, digamos assim. Mas enfim, só uma reflexão que eu queria trazer mesmo, e aí eu tô pegando várias referências aqui. E o capítulo 2 é Por que falar outra vez de Caçar as Bruxas? E assim, eu marquei tanta coisa. E eu vou ler uma parte aqui pra vocês que eu achei sensacional. Que ela fala que uma coisa que continua não sendo reconhecida
como o comércio escravista e o extermínio de povos indígenas no Novo Mundo, a caça às bruxas se coloca na encruzilhada de um aglomerado de processos sociais que prepararam o caminho para o surgimento do mundo capitalista moderno. Então ela fala que, se a minha interpretação estiver correta, torna-se possível uma compreensão histórica diferente, segundo a qual a população africana escravizada, as comunidades camponesas expropriadas na África e na América Latina e os povos indígenas massacrados na América do Norte seriam parentes próximos das bruxas europeias dos séculos XVI e XVII. Isso, claro, não necessariamente, né, parentes de sangue, né? Eu preciso reforçar aqui porque vai que alguém, né? Que aí ela fala, estas, assim como esses grupos, tiveram suas terras comuns confiscadas, vivenciaram a fome produzida pela mudança para a agricultura comercial e viram sua resistência ser perseguida como sinal de um pacto diabólico. Então é muito o que eu falei, que eu não vou repetir aqui, porque foi muito discutido em Quando Deus Era Mulher. Essa questão do diferente, de você subjugar culturas diferentes, culturas que batem de frente com o sistema de poder e, né, ela vai pegar a questão do sistema econômico, né, e que batem de frente com esses sistemas e tentar exterminá-las de alguma forma ou subjugá-las, assim. Então, recomendo, se você não assistiu o vlog de Quando Deus Era Mulher, se já não tiver passado aí nos cards, vou deixar aí, porque, sério, realmente é um livro que aprofunda muito. E aí, nesse ponto, ela fala de por que discutir caçar as bruxas, não só como ela coloca, nos restringir às micro-histórias, que seriam pegar acontecimentos isolados, como essa questão da caça às bruxas, seja na Inquisição, seja em Salem, sabe, em alguns eventos históricos que a gente conhece mais, que parecem momentos isolados, né, que começaram e acabaram em determinado período de tempo. Ela coloca isso muito mais como uma visão de extermínio de grupos sociais que batem de frente com um determinado poder ou que preservam, né, que ela vai falar num dos últimos capítulos que eu li, que preservam antigos modos de existir, né, de viver, de pensar, antigas estruturas de poder, antigos conhecimentos. Ela vai falar um pouco disso mais na frente. E nesse capítulo em questão, ela fala muito sobre como que as caças às bruxas, e ela vai aprofundar um pouco mais nos capítulos seguintes, foi claro, ela frisa isso, né, que obviamente não é o maior aspecto, o maior elemento de todos, mas é um dos elementos que fez com que fosse possível a instituição do capitalismo na Europa. Aí ela começa a aprofundar nisso, porque olha, o capítulo 3 chama Caça às Bruxas, Cercamentos e o Fim das Relações da Propriedade Comunal. Aí ela explica, né, que os cercamentos eles foram um fenômeno inglês pelo qual a classe proprietária de terras e membros abastados da classe camponesa cercaram terras comuns, colocando fim aos direitos consuetudinários e desalojando a população de agricultores e colonos que delas dependiam para sobreviver. E aí ela faz essa relação com as caças às bruxas, porque ela fala como que na Inglaterra as caças às bruxas foi um fenômeno predominantemente rural, né, e acabou que essas regiões foram uma das mais atingidas por esses cercamentos. E aí ela coloca sobre quem foram essas mulheres que foram muito afetadas. Por isso que ela frisa muito essa questão de que quando a gente vai discutir o capitalismo, a gente não pode excluir as mulheres e como elas foram afetadas, né, por todas essas transformações até a institucionalização do capitalismo como a gente conhece, porque ela coloca aqui, as mulheres mais velhas foram as mais afetadas por esses acontecimentos, pois a combinação da alta de preços e perda de direitos consuetudinários as deixou sem ter de onde tirar o sustento, ainda mais se fossem viúvas ou não tivessem filhos e filhas com capacidade ou disposição para ajudá-las. Na economia rural da sociedade senhorial inglesa, em geral, viúvas e pobres tinham a subsistência garantida. E aí ela explica como é que isso funcionava, né, na questão até dos pedintes, das esmolas, como que isso foi criminalizado, né, com o tempo, e como que essas parcelas da sociedade, essas minorias sociais e aí agora econômicas, foram sendo descartadas mesmo, e como existiu todo um processo de tentar de alguma forma exterminar, e a gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente tem vários contextos para entender nessa questão, a gente tem vários contextos atuais, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente, em grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, que a gente começa a ver como que a população de pessoas, né, que vivem em situação de rua,
também sofre muito uma perseguição, então não é difícil a gente fazer esse paralelo e realmente entender como que essa caça às bruxas também, né? Quem foram essas pessoas que foram caçadas e exterminadas e violentadas, enfim. E aí ela coloca, não surpreende que muitas das supostas bruxas fossem mulheres pobres que sobreviviam pedindo esmola de porta em porta ou viviam dos impostos dos pobres. Que aí ela explica, né, que esses impostos que incidiam sobre a propriedade eram destinados ao alívio da pobreza e como que isso foi sendo... como foram acabando com isso. Mas, claro, ela coloca aqui, né, tem até um subtítulo que fala, né, que a pobreza, no entanto, não era a causa imediata das acusações de bruxaria. Ela coloca, né, como sempre, que a caça às bruxas, ela não é necessariamente... não tem um fator único que você consegue apontar pra... sabe? Como se fosse a pessoa cometeu um crime, então esse crime ela vai ser julgada e condenada por isso, e enfim. Não, ela coloca que são vários fatores, e aí ela frisa aqui 2 deles, né? Fatores que contribuíram para a produção de uma bruxa, né? Aí ela fala, primeiro, as bruxas não eram apenas vítimas, elas eram mulheres que resistiam à própria pauperização e exclusão social. E aí não é, a gente não precisa ir muito longe para imaginar a figura da bruxa, como eu já falei aqui várias vezes em vários vlogs, de ser uma mulher velha, agressiva, feia, né, fisicamente, considerada feia, uma mulher às vezes mal cuidada, uma mulher que tem uma maldade intrínseca, que despertam um certo medo, um terror, até um asco, assim, e ela coloca, né, um pouco como que essas mulheres se comportavam ali, né, diante dessa situação, que até fala que, né, a bruxa era uma mulher de má reputação, que na juventude apresentara comportamento libertino, promíscuo, enfim, e aí ela fala, né, aos fatores econômicos, no segundo plano da acusação de bruxaria, devemos acrescentar a política institucional cada vez mais misógina, que confinava as mulheres a uma posição social de subordinação em relação aos homens e que punia com severidade, como subversão da ordem social, qualquer afirmação de independência de sua parte, qualquer transgressão sexual. Porque ela explica que até aquele momento, né, antes de existirem esses cercamentos, as mulheres, principalmente as viúvas, elas tinham uma certa segurança em relação à propriedade delas, à herança, enfim, ao que ela tinha, né, aquela terra dela. E que aí isso começa a não existir mais. E ela também fala, né, sobre aquilo que eu comentei um pouco antes, que às vezes era curandeira e praticante de várias formas de magia que a tornavam popular na comunidade, mas isso cada vez mais a assinalava como perigo à estrutura de poder local e nacional em sua guerra contra todas as formas de poder popular. Então também quando você começa a colocar essa mulher, essa figura, essa curandeira, essa idosa, essa viúva, como que antes detinha um certo poder em relação àquela sociedade, seja porque ela era curandeira, ou ela era respeitada, ou ela carregava uma sabedoria, uma vivência, uma experiência de vida, que ela detinha um conhecimento, né, em uma sociedade que não tinha acesso ao conhecimento, assim, aos estudos, a maior parte das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, informação não era dada como é hoje, então você tinha que recorrer a essas pessoas. Elas têm um certo poder ali, então quando você começa a tentar tirar o poder delas, você começa a ter uma facilidade de doutrinar aquela comunidade e de realmente fazer uma inversão, né, na balança de poder. Aí ela bate o martelo nisso, falando, na figura da bruxa, as autoridades puniam, ao mesmo tempo, a investida contra a propriedade privada, a insubordinação social, a propagação de crenças mágicas que pressupunham a presença de poderes que não podiam controlar e o desvio da norma sexual que naquele momento colocava o comportamento sexual e a procriação sob o domínio do Estado. E aí, nesse ponto também eu não vou entrar muito aqui, porque acho que essa foi uma das coisas mais legais, assim, que eu tirei da leitura do Quando Deus Era Mulher, que é o ponto na história e em questão tanto política, social, quanto religiosa, principalmente, que acontece essa inversão para culturas patriarcais em determinadas sociedades. Que aí tá muito relacionado a esse domínio do corpo e principalmente da herança.
né, da hereditariedade. Então, assim, vão conferir o vlog de verdade, porque essa parte é essencial se você tem interesse, né? Se você tá assistindo esse vlog, talvez por interesse pelo tema, recomendo muito que você assista, porque você vai entender um pouco melhor. E aí a gente tem também uma questão que me pega muito, que é o extermínio de culturas inteiras, de crenças, de modos de entender o mundo, de viver mesmo, de conviver, que ela coloca aqui, né, que junto às bruxas, e aí bruxas seriam, né, de novo, não necessariamente essa figura da bruxa, mas essas parcelas da sociedade, foram eliminadas crenças e uma série de práticas sociais e culturais típicas da Europa rural pré-capitalista, que passaram a ser vistas como improdutivas e potencialmente perigosas para a nova ordem econômica. E aí, isso também, fiquei pensando muito sobre, hoje em dia, né, como que a gente, de novo, a gente não precisa ir muito longe, né, para pensar como que a gente vive numa sociedade que talvez não faça isso de forma micro, né, com pequenos grupos sociais, mas com grande parte da população, com a maior parte da população, na verdade, que é estimular esse modo de viver que é completamente voltado para o trabalho. Você tem que ser produtivo o tempo todo, você tem que gerar lucro, não para você tem que produzir o tempo todo e, né, de novo, não é muito difícil quando a gente faz esses paralelos, a gente entender as razões pelas quais isso tudo aconteceu. E aí ela continua, né, nessa crescente, assim, eu achei genial essa edição desse livro, porque são vários artigos e tudo, né? Cada capítulo é como se fosse um artigo, ou uma palestra, ou, enfim, um texto da Silvia Federici. Porque vem nessa crescente e agora ela coloca a caça às bruxas e o medo do poder das mulheres. E aí ela fala sobre o corpo feminino como um material e tecido social que mantém a comunidade unida. E aí entra nessa questão também, né, igual eu falei, do quando Deus era mulher. Aí tem um parágrafo aqui, um parágrafo não, né, uma parte que ela reforça isso que eu acabei de falar, que existiu, né, uma contra-revolução, não apenas sufocando com sangue as novas demandas por liberdade, mas virando o mundo de cabeça para baixo, com a criação de um sistema de produção que exigia uma concepção diferente de trabalho, riqueza e valor, que fosse útil às formas mais intensas de exploração. E aí ela faz um paralelo um pouco também com a chegada ao novo mundo, né, com a exploração de pessoas, de terras, e ela coloca esse domínio sobre o corpo feminino também como uma forma de geração de mão de obra abundante. Então, mais uma vez, entra nessa questão do porquê as mulheres não podem ser vistas dentro de uma massa ali, como se o que tivesse acontecido com todo mundo, com a emergência, né, do capitalismo, tivesse sido igual. E aí, uma coisa que eu marquei aqui, já acabando, né, esse capítulo, porque esse certo já tá gigantesco, é que ela faz um paralelo com um livro que eu já li aqui também, que eu já comentei algumas vezes no Desafio Uma Bruxa por Mês, que ela coloca: o medo da sexualidade descontrolada das mulheres explica a popularidade nas demonologias do mito de Circe, a lendária feiticeira que com suas artes mágicas transformava em animais os homens que a cobiçavam. Fica aí a indicação também. Eu não fiz vlog desse, tem uma resenha lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição, mas eu recomendo que você leia o livro. É da mesma autora de A Canção de Aquiles, que eu acho que é o melhor livro dela, que ela faz uma releitura sobre Circe. E aí ela só reforça, né, como que essa caça às bruxas institui um regime de terror contra as mulheres, e aí desenvolve características socialmente aceitas na sociedade capitalista, que é feminilidade assexuada, obediente, submissa, resignada à subordinação do mundo masculino, e enfim. E ela vai acabar o capítulo falando como que as mulheres, elas inspiravam medo na elite reformista, que tentava destruir o passado, controlar o comportamento das pessoas e até a vida instintual, que ela fala, né, da questão sexual. E ela fecha aqui, né, a última página, falando: a bruxa foi a comunista e a terrorista de sua época, quando foi necessário um mecanismo civilizador para produzir uma nova subjetividade e uma nova divisão sexual do trabalho em que a disciplina capitalista de mão de obra viria a se apoiar. Nas fogueiras não estavam apenas os corpos de bruxas, que aí aqui ela coloca entre aspas,
destruídos, também estava todo um universo de relações sociais que foram a base do poder das mulheres e um vasto conhecimento que elas haviam transmitido de mãe para filha ao longo de gerações, conhecimentos sobre ervas, sobre meios de contracepção ou aborto e sobre quais magias usar para obter o amor dos homens. E aí agora, falei demais, só esse insert aqui dava um vídeo inteiro, mas é porque Silvia Federici, sabe? Enfim. Vou ver talvez se eu faço só mais 1 ou 2 inserts antes de concluir o livro, mas agora bora pro unboxing. Chegou a da Dark Side. É uma caixona, por isso que eu achei que... Eu acho que eu sei o que é. Mas, de novo, se não for, é porque eu vi outras pessoas recebendo também. Então, supus que estava na minha hora de receber também. Se não for, fica um unboxing surpresa aí. Ai, sei! Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já adianta, é porque esse aqui, eu não sei se eu vou ler para o desafio Uma Bruxa por Mês como livro único do mês, ou se eu vou fazer igual eu tô fazendo agora, ler esse e mais um. Porque assim, cara, estão saindo tantos livros de bruxas. Mas, gente, chegou... Deixa eu mostrar aqui, antes de eu desmontar a caixa. Olha aqui como é que veio lindo. Veio o 2º volume de Reino das Bruxas. Ó. Entenderam por que eu sabia? Por que eu esperei pra abrir no volume? Esperei assim, né? Eu peguei tem 1 hora na portaria. Ó, vieram 2 cardzinhos, marcadores diferentes, um corte especial. Olha que lindo. Nossa, maravilhosos. Sempre guardo para os meus envios dos sorteios das lives do Catarse. Vieram, né, esses enfeitezinhos. Papel de presente chique. E o Reino das Bruxas. Se você tá chegando aqui agora, eu já tenho um vlog de leitura desse livro aqui. Inclusive, parece que vocês gostaram muito do vlog, porque, enfim, teve um alcance bacana. Recomendo, eu tento dar uma de Laura Masterchef. Porque se passa na Itália e tem várias referências à comida, enfim. Então chegou o volume 2. Reino das Bruxas, Natureza Sombria. É a mesma altura de Rastros de Sangue. Então aqui, o livro. Ai, a sorte é que a gente já tá do meio pro final do mês de abril, porque esse aqui eu acho que eu vou ter que ler em junho. Ou eu furo a fila, termino logo os 2 do desafio Uma Bruxa por Mês agora, já começo esse, se der tempo antes do final do mês. E veio mais uma coisa aqui. Que isso eu não sei o que é. Veio uma vela. Essa é uma vela? O Banquete dos Lobos. Nossa, muito cheirosa. Nossa, cheia de glitter. E dá-lhe glitter no meu sofá. Olha aqui. É um cheiro de... Não tem aqui. Não, mentira, tem sim. Um cheiro bem forte, inclusive. Ah, e tem pavio. É de madeira? Não. Nossa senhora, é muito glitter que tá aqui. Não fala. Só fala cera vegetal e essência. Ó, vegana. Mas não fala do que é. Mas é um cheiro... É um cheiro bem doce. Bem forte. Bem cheiro de vela. Acho que eu posso explicar, mas é muito bom. E aí veio, né, com... Nossa, eu vou guardar esse potinho com certeza pra fazer meus Paranauê. E olha que bonito. Então é isso. Tirar o glitter. Tô animada pra começar logo. E agora eu vou parar aqui, porque já deve estar na minha hora, quase meia hora de insert. Tá na minha hora de almoçar e trabalhar. E oi, vim falar sobre a conclusão da leitura de Mulheres Caça às Bruxas. Hoje é sexta-feira,
Agora são 1h30 da tarde, eu tô aqui no meu intervalo de almoço, né? Acabei de almoçar. E eu acabei o livro na quarta-feira à noite já. Mas tava tarde pra gravar, já tava de pijama e tudo. E ontem eu senti muito com a tendinite, inclusive, né, depois de 2023, 3 anos trabalhando de home office, finalmente. A tendinite veio aí, então tá meio complicado. Inclusive, assim que eu acabar aqui, eu vou tentar editar. Preciso fazer algumas coisas da minha pós. E aí depois eu vou tentar editar o vlog anterior a esse. Porque assim, eu vou acabar esse vlog e eu ainda não vou ter editado e postado o das bruxas de Best Rock. Então assim, eu tô mega atrasada, não consegui postar vídeo essa semana. Hoje é dia 19. Mas ó, bora lá. O final foi bem rápido, assim. Eu li as 40, 50 páginas restantes muito rápido. E eu acho que no momento eu nem vou ter tanta coisa assim pra falar nesse insert, porque muitas coisas ficaram repetitivas. Porque assim, que não deixa de ser fantástico as informações que ela traz. Mas é porque, como é uma junção de vários artigos que foram publicados em momentos diferentes, ela faz muita referência um ao outro, ela tem que contextualizar muita coisa também para um artigo específico, então ela acaba repetindo coisas que ela falou nos outros e tal. Então acabou ficando um pouco repetitivo, mas eu achei extremamente interessante. Ela vai falar, a partir do capítulo 7 pra frente, sobre caça às bruxas, globalização e solidariedade feminista na África dos dias atuais. Então ela vai falar muitas vezes sobre a caça às bruxas hoje em dia, e ela bate muito nessa tecla, que essas caças às bruxas, elas são devem ser compreendidas no contexto da profunda crise do processo de reprodução social causada pela liberação e pela globalização das economias africanas. E ela fala como que hoje em dia a gente não acha que acontece caça às bruxas dentro desse imaginário que a gente tem em mente, que pensa lá da Europa, da pessoa ser acusada de bruxaria por montar numa vassoura e sair voando à noite, dançar nua em volta de uma fogueira com outras mulheres e tudo. E ela coloca 2 pontos, assim, ela coloca que hoje em dia essas acusações existem sim, e até por questões tão absurdas quanto montar numa vassoura e sair voando à noite, mas que também são motivadas por razões diferentes, assim, e a gente não fala sobre isso. E aí ela vai trazer vários dados, né? Ela coloca que um sociólogo ganês, Mensah Adinkra, não sei se é assim que pronuncia, relata que nos últimos anos a imposição da violência contra pessoas suspeitas ou acusadas de serem bruxas, e esta é a acusação, surgiu como a principal forma de violação de direitos humanos na África. E é uma coisa que, assim, mesmo eu, que estudo muito a respeito, não tenho muito acesso a esse tipo de coisa. E aí ela vai fazer algumas críticas, né? Um contexto aqui que eu acho legal colocar, que ela traz uma outra referência, e essa referência diz: a bruxaria contemporânea africana não é, como muitos outros aspectos da vida ali, nem autenticamente africana, nem uma imposição pura. É uma amálgama infeliz, em parte criado por ideias e práticas religiosas semelhantes de lugares diferentes. Aí ela coloca aqui também, ela traz muitos dados, o que eu achei que enriqueceu muito. Aproximadamente 3.000 mulheres estão hoje exiladas em campos de bruxas, no norte de Gana, tendo sido forçadas a fugir das comunidades devido a ameaças de morte. E aí que é a crítica que ela faz aqui, que ela fala, as feministas não se manifestaram abertamente contra isso. E entra muito em coisas que a gente reflete, pegando como base várias outras pensadoras do feminismo, principalmente do feminismo negro, que existe essa separação, né, do feminismo branco, que defende determinadas pautas que também acabam sendo protegidas por vários privilégios, principalmente raciais. E não só raciais, como étnicos também. Então você vai ver diversas mulheres
feministas europeias que vão defender determinadas coisas, mas vão fechar os olhos para outras porque, né, aquilo não lhe diz respeito e elas não enxergam como algo fundamental que deveria estar dentro de uma luta feminista. E ela até traz aqui, ó, antes da colonização, bruxas eram muitas vezes punidas, mas raramente assassinadas. Na verdade, é mesmo questionável se podemos falar em bruxaria quando nos referimos ao período pré-colonial, já que o termo não era usado antes da chegada dos povos europeus. E aí ela até coloca aqui, né, mesmo grupos étnicos que não tinham conhecimento da bruxaria antes da era colonial, hoje acreditam que tem bruxas entre si. Como existe toda uma... não sei se eu posso falar institucionalização, mas enfim, como existe esse movimento de forçar crenças ali e instigar determinados movimentos, determinadas violências em prol de algo maior. E aí, o que seria esse algo maior? O que ela traz aqui, ó, as acusações por bruxaria também são meios de cercamento. Lembra aquilo que eu trouxe no começo do livro? À medida que as agências internacionais, junto com os governos africanos, fazem pressões pela privatização e pela alienação das terras comunais, as acusações por bruxaria se tornam meios poderosos de romper a resistência que está para ser desapropriada. Então, você vê razões semelhantes para essa nova caça às bruxas, mas também mais uma forma de colonização, de subjugar povos, parcelas da sociedade em prol de benefício próprio. E ela coloca, como nas caças às bruxas da Europa, as novas caças às bruxas da África acontecem em sociedades que estão passando por um processo de acumulação primitiva, no qual muitos agricultores e agricultoras são forçados a deixar a terra, novas relações de propriedade e novos conceitos de geração de valor se consolidam e a solidariedade comunal sucumbe sob o impacto da pressão econômica. E ela vai falar mais algumas vezes, né, faz esses paralelos e critica como que não se fala a respeito, né, principalmente várias correntes feministas e várias feministas famosas e pensadoras não se colocam à frente dessas questões. E aí ela até acaba aqui, né, que essas feministas dedicaram muitos esforços, principalmente durante as últimas décadas, né, a gente sabe aí de todo o movimento feminista no século XX, a construir um espaço para as mulheres nas instituições dos governos nacionais às Nações Unidas. Nem sempre, entretanto, fizeram esforço idêntico para empoderar as mulheres que suportaram a maior parte do impacto da globalização econômica na prática, principalmente as mulheres rurais. E aí ela também vai colocar essa questão das mulheres africanas e latinas. Então, assim, cara, aí ela faz algumas propostas, assim, né, de formas de se organizar socialmente para debater sobre isso e tudo. Então, eu achei, assim, extremamente essencial fechar o livro com essa questão. Eu dei 4 estrelas, se eu não me engano, pra ele. Só não dei 5 estrelas, assim, quem sou eu pra não dar 5 estrelas pra Silvia Federici? Mas, assim, eu acho que foi muito mais, não pelo conteúdo em si, mas pela repetição de coisas aqui, que depois eu senti que eu tava lendo a mesma coisa de novo. E por questão de ritmo mesmo, assim. Mas nada de conteúdo. O conteúdo é 10 de 10, de 1000 de 1000. Então, assim, é por uma questão de ritmo de leitura. Eu, quando vou dar nota pra livros, assim, por isso que hoje em dia eu até tô tentando evitar um pouco dar notas, assim, tipo, eu dou por questão de organização, eu tenho minha planilha no Compile e tal, mas eu acabo que tô evitando compartilhar muito, tipo, nas redes sociais e tal. Quando me perguntam, eu falo a nota que eu dou, porque eu acho que é muito subjetivo, assim, porque eu não dou uma nota com base editorialmente falando ali, ou fazendo uma crítica literária, sabe? É muito mais sobre como o tanto que eu amei a leitura em todos os aspectos. Às vezes é só emocional, eu dou 5 estrelas só porque eu amei, ri muito, mas o livro não era tão bem escrito, mas mesmo assim eu dei 5 estrelas, e enfim. Então, só pra justificar isso, não seguiem pela minha nota, por exemplo, Mulheres Caçar as Bruxas. E também eu dei 4 estrelas, porque eu fui olhar no Scooby, eu dei 4 estrelas e meia pro Caliban e a Bruxa. Então, esse aqui não podia ter a mesma nota que o Caliban e a Bruxa. Então, esse foi um critério também. Então, ó, eu vou começar. Esse aqui, eu não vou detalhar tanto
quanto eu fiz com o Mulheres e Caçar as Bruxas. Mas eu pretendo começar hoje o Patriarcado do Salário. Eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Comecei ontem o Contra a Amazon, que eu vou ler hoje uns 2 desses, já ia falar contos, desses ensaios. Continuar estudando Infinito e um Junco, então isso aqui eu considero o estudo de trabalho. E vou começar o Patriarcado do Salário, mas aí eu vou fazendo mais uns inserts, assim, à medida que eu achar que são realmente essenciais pra falar, e talvez no final, olha que bonito, no final eu volte pra fechar o vlog bonitinho e linkar os 2. Tá bom? Mas eu queria aproveitar que a Boitempo me mandou os 2, então pro vlog eu queria comentar um pouquinho dos 2. Mas é isso. Vou continuar editando o vídeo agora. Depois eu vou tentar editar, falta 40 minutos pra acabar o sprint. Depois eu vou editar o vlog anterior das Bruxas de Best Rock. E aí eu vou seguir meu dia. Final de semana vindo aí, pretendo ler muito no final de semana. E já volto. Se não é o amor da minha vida. Cadê o amor da minha vida? Todinho. Aí vieram todos os amores da minha vida. Vieram todos. Oi, oi, vindo aqui finalmente encerrar o vlog. A gente já tá nos primeiros dias de junho, então vim aqui pra encerrar. Eu, tava esperando... Eu li muito rápido Mulheres e Caçar as Bruxas, mas eu queria terminar o Patriarcado do Salário pra encerrar o vlog. Eu não vou falar tanto sobre o Patriarcado do Salário, não só porque senão esse vídeo vai ficar... Tem uma moto passando na rua. Não só porque esse vídeo vai ficar muito maior do que ele provavelmente já tá, mas também porque, apesar de, quando eu venho falar dos livros aqui no canal, eu sempre tirando coisas que envolvem, por exemplo, bruxas, mercado editorial, e coisas mais pessoais, eu sempre falo de um ponto de vista como leitora, assim, Então, quando eu faço resenha dos livros, por exemplo, Medicina Macabra, eu não faço resenha como alguém da área da saúde, sabe? Eu faço resenha como uma leitora que teve aquelas impressões. E com o Patriarcado do Salário, é a mesma coisa, assim. Não é minha área de estudo, eu não sou especialista. Eu tô começando a ler mais, sobre assuntos que a Silvia Federici traz, no Patriarcado do Salário, mas também não é algo que eu possa falar muito aqui com vocês, porque eu ainda tô mergulhando no assunto, assim, botando o pezinho ali, Mas eu achei muito interessante fechar, não só porque foi o livro que eu fiquei muito feliz que eu recebi, assim, de surpresa, da Boitempo, mas também porque ela vai aprofundar aqui também, assim como Mulheres e Caçar as Bruxas. É uma coletânea de ensaios e artigos que ela escreveu com foco na questão do salário, foco na crítica que ela faz a Marx e ao marxismo em relação a gênero e ao lugar das mulheres e das minorias dentro do comunismo, da ideia da Revolução da Classe Trabalhadora, com um foco muito grande na questão do trabalho doméstico, E é uma coisa que ela traz no Caliban e a Bruxa, e que ela traz de forma bem explicada, bem contextualizada. Mas no Patriarcado do Salário, eu não sei se é porque faz mais de, acho que vai fazer 2 anos agora que eu li Caliban e a Bruxa, mas eu não lembrava, pode ser também a questão de maturidade, do olhar que eu tinha quando eu fui ler, eu não lembrava tão explicado como foi aqui no Patriarcado do Salário, sabe? Então, também é muito bom pra quem quer colocar o pezinho, E aí eu achei bem bacana, assim, que ela traz algumas questões, ela explica muito a crítica dela. Eu acho que é um livro muito interessante para quem já tem um certo conhecimento também, principalmente sobre
as ideias de Marx e Engels e depois a literatura marxista, sabe? Eu acho que vai ser muito mais rico porque você vai já ter uma bagagem prévia para conseguir entender as críticas que ela faz também, sabe? Mas eu achei que ela faz uma referência aqui no finalzinho de novo ao Caliban e a Bruxa, sobre a questão desse distanciamento que foi surgindo muito, né, depois da Revolução Industrial. Ela bate muito de frente sobre o lugar que a mulher é colocada, principalmente em relação ao trabalho doméstico, e ela vai voltar em algumas coisas do Caliban e a Bruxa para falar principalmente sobre questões hierárquicas na sociedade. Ela vai bater um pouco de frente com essa ideia dos supostos benefícios, assim, da evolução do capitalismo, e aí ela vai trazer a questão da acumulação primitiva, que ela trabalha majoritariamente em Caliban e a Bruxa. Então, enfim, eu gostei muito de ter lido isso como leitura complementar, porque eu sinto que esse ano as leituras do Desafio Uma Bruxa por Mês estão muito maduras, principalmente em questões de contexto, né, sobre o lugar da mulher na sociedade, relacionado, claro, à figura da bruxa. E, cara, depois de Quando Deus Era Mulher, você consegue também ter... Eu já falei algumas vezes aqui, né, no vídeo, sobre esse outro do Desafio Uma Bruxa por Mês. Quando você já tem esse livro, o Caliban e a Bruxa, vários outros que eu já li aqui, e aí você já vem, né, no Patriarcado do Salário, por exemplo, é como se realmente você desse um salto, assim, nos insights que você vai tendo na leitura e numa visão mais crítica, enfim. Então, só queria recomendar também, quem quiser comprar o conjuntinho aí, fazer igual eu e ler os dois, recomendo muito, muito, muito mesmo. Mas já deixo aí o disclaimer de que talvez o Patriarcado do Salário, ele seja um pouco mais complexo para quem vai ter contato pela primeira vez com essa questão de acumulação primitiva, esses embates entre teorias feministas e socialistas comunistas. Então, assim, é muito interessante, mas deixo o disclaimer. Mas ainda assim, indico muito, muito mesmo. E para encerrar, eu vou compartilhar com vocês, já que estamos em junho agora, né? Eu demorei para gravar esse insert aqui, porque agora tô no final do meu semestre da pós, trabalhando bastante. Eu fiquei doente semana passada, então eu tava imprestável, assim. Eu não tava muito mal fisicamente, porque eu tava, tipo, resfriada, assim, deu uma amidalitezinha também. Mas sabe quando você fica só prostrada, assim? Então eu demorava até pra reagir às coisas. Então eu perdi uma semana aí, que era o prazo, né, pra começar já junho, com algumas leituras, com alguns projetos, enfim. Então tá sendo bem corrido. A minha prioridade pro mês de junho é Reino das Bruxas. Esse é o segundo. Eu vou deixar aqui nos cards se ainda couber, senão vai estar aqui na descrição. Eu tava muito animada e a Darkside mandou o kit, assim, de milhões, que eu já mostrei aqui, né? Então esse vai ser o meu livro do Desafio Uma Bruxa por Mês. E aí, cara, de um extremo a outro, né? Assim, Quando Deus Era Mulher, Mulheres e Caça às Bruxas, o Patriarcado do Salário. Aí agora eu vou pro romance / fantasia, sobrenatural e bem gostosinho, com o Reino das Bruxas, Natureza Sombria, que é o segundo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, me segue nas outras redes sociais também, que é onde eu mais compartilho, porque eu tô um pouco ausente aqui do YouTube, peço desculpas, tô tentando melhorar. Mas me segue nas outras redes sociais, que é onde eu mais compartilho as atualizações do Desafio Uma Bruxa por Mês. Parei de falar, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!